Oi gente, tudo bem com vocês? Seguindo a sequência do vídeo anterior em que eu falei sobre um método intermediário para resolver os meios no 3x3 vendado, hoje eu vou falar sobre um método, que é o método que eu uso até hoje, para resolver os cantos do 3x3 vendado, que é o método Orosco. A principal diferença do ECA para o Orosco é que, enquanto o ECA resolve 2 peças de cada vez, o Orosco vai resolver 1 peça de cada vez, mas como ele vai usar comutadores, que são algoritmos mais curtos, ele é bem mais rápido do que o OP. E também ajuda você a entender a lógica de comutadores para caso você tenha interesse em aprender TreeStyle. Assim como no ECA, as duas coisas que a gente vai precisar para fazer o método Orosco são, primeiro, usar o FR como nosso buffer. Da mesma forma, o F é o melhor buffer para fazer comutadores de TreeStyle para os meios e o FR é o melhor buffer para fazer comutadores de TreeStyle para os cantos. E a segunda coisa é saber como funcionam comutadores. Eu vou colocar na descrição de novo como funcionam comutadores. E para Orosco é ainda mais importante do que para ECA. ECA é mais fácil de aprender tudo como algoritmos. Para Orosco, aprender como computadores é bem mais útil. Qual que é a ideia do Orosco? A gente também vai prestar atenção em um par de letras, porque a gente vai resolver uma peça de cada vez, mas dependendo da posição em que ela é, se ela é a primeira letra do par ou a segunda letra do par, isso vai mudar a forma com que a gente vai resolver, então é importante. Por exemplo, começando daqui, a gente tem H, A. Então, o que a gente vai fazer? Para o primeiro target, a gente vai fazer um comutador que leva o buffer para o primeiro target, para essa peça daqui, que a gente vai chamar de helper. Então, o que eu vou fazer aqui... E agora, eu vou fazer outro... Então, a minha segunda letra era o A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ciclo que leva o buffer nessa peça daqui, no A. E aí, depois de fazer esses dois comutadores, eu tenho resolvidos aqui a peça H e a peça A. Outra coisa importante de vocês saberem, se eu pegar a letra B, eu não preciso fazer nada. Na verdade, a gente vai quebrar todos os pares. Então, por exemplo, um par AN, a gente vai quebrar ele em AB, BN. Então, sempre o B vai estar envolvido. Então, se eu pegar o B, eu não preciso fazer nada. Bom... O melhor jeito da gente aprender os comutadores de Orosco, na verdade, é a gente separar eles por casos. Por quê? Os casos mais difíceis vão ser, na verdade, setups para os casos mais simples. E quais são os casos mais simples? São quando a gente tem peças nas laterais ou na frente da camada de baixo. Então, aqui, 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 aqui e aqui. Aqui, nesse exemplo, a gente tem P, L. O primeiro comutador, ele vai levar o buffer no P e o P no helper. A gente tem que descobrir um jeito de inserir a peça P na camada de cima, sem destruir nada da camada de cima, além da própria peça. Então, um jeito da gente fazer isso é fazer R', D', R. A gente consegue colocar a peça que estava na posição P aqui. E todo o resto da camada continua intacto. Essa camada daqui não tem problema da gente destruir, porque um comutador ele só não pode destruir a camada de interchange. Porque a gente vai fazer um interchange de movimento de U aqui. O buffer e o helper, eles têm um interchange por um movimento de U. E a gente tem meio que uma regrinha prática que é o primeiro target quer sempre ir para o helper. Por quê? Buffer para o primeiro target, para o helper. Esse é o comutador que a gente vai fazer. Então, eu vou mandar o primeiro target no helper, só que ele vai vir para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o helper aqui, e aí eu vou colocar o buffer aqui, e aí eu vou fazer um comutador, volta e volta. Então, vou mostrar aqui para vocês de novo. Aqui, faz o interchange, inserção, desfaz e desfaz. E aí a gente resolveu a peça P no lugar dela. Agora, a peça L é o segundo target. O segundo target quer ir para o buffer, ao invés de ir para o helper, porque a gente vai fazer um comutador que é do buffer para o helper, para o segundo target. Então, o segundo target vai de volta para o buffer. Como é que eu posso inserir essa peça L aqui em alguma dessas duas posições? Eu posso fazer R, D2, R', eu vou colocar essa peça aqui em cima.
Só que essa peça aqui, ela quer ir pro buffer. O buffer tá aqui, então eu vou colocar o buffer lá primeiro. Insere, volta e volta. E é assim que a gente faz no computador. Se a gente tem a letra K, esse aqui, por exemplo, o K é a primeira, né? Então, o K, a gente pode fazer um setup com D, e aí a gente insere ele dessa seguinte forma. Nesse caso, é a primeira letra do par. Então, ele quer ir pro helper. Então, eu vou fazer um U primeiro, insere, desfaz, desfaz e desfaz o setup. Aqui eu tenho outro exemplo, que é a letra O, só que agora ele é a segunda letra do par. Então, nesse caso, eu tenho B, O. Então, se o O é o segundo, ele quer ir para o buffer. Como ele pode vir para essa camada de cima fazendo um R, D, R'? Então, o que eu vou fazer é colocar o buffer lá, R, D, R', desfaz, desfaz. A letra S, ela pode vir para essa posição aqui, fazendo R', D2, R. Nesse caso, S é a primeira letra do par. Então, eu vou fazer um U para fazer ela ir para o helper. Desfaz, desfaz. A letra T, ela funciona igual a letra K. A gente tem que fazer um setup. Então, a gente vai setar ela para cá. E aí, a gente vai fazer o seguinte. O T pode vir para cá com R, D', R'. Só que o T, nesse caso, é a segunda peça. Então, a gente tem que colocar o buffer lá primeiro, insere, desfaz e desfaz. E aí, desfaz o setup. A letra G, nesse caso aqui, a gente tem G como sendo a segunda letra do par. Tem que ir para o buffer. Então, ele já está indo para o buffer. Aí, coloca a outra peça aqui, desfaz e desfaz. A letra H, então a gente tem aqui H como sendo a segunda do par, quer dizer que ele quer ir para o buffer. O H pode vir para essa camada de cima com R, D', R'. Ele precisa ir para o buffer, então eu preciso colocar o buffer lá primeiro, insere, desfaz e desfaz. Eu mostrei para vocês um dos casos, né, se ela é a primeira ou a segunda no par, mas só lembre que, dependendo se ela for a primeira ou a segunda no par, o jeito de a gente inserir é sempre o mesmo. O que vai depender é se a gente vai fazer um U ou um U' antes ou depois da inserção, que é, se for a primeira, a gente tem que dar um jeito de inserir onde está o helper. Então, se a inserção vai ser onde está o buffer, a gente precisa colocar o helper lá primeiro. E vice-versa para o caso do segundo target. O próximo caso que eu vou mostrar para vocês é quando a gente tem alguma peça da lateral, só que é da camada de cima. Então, por exemplo, pode ser essa peça daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Essas duas daqui eu vou falar delas depois, porque elas são peças que envolvem o helper, então é um pouquinho diferente. Se a gente tem alguma dessas duas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um setup de R2. Então, agora, prestem atenção no que está acontecendo, né? O helper tá aqui e o buffer tá aqui. Então, no nosso caso aqui, a gente tem R como sendo o primeiro target. Então, a ideia vai ser exatamente a mesma. Se ele é o primeiro target, ele quer ir para o helper. Só que agora a gente tem que dar um jeito de inserir essa peça R aqui embaixo, nessa camada daqui. O que a gente pode fazer é R, o 2, R'. A gente insere essa peça aqui embaixo, ó. Só que a gente precisa prestar atenção. Se é o primeiro target, ele precisa ir para o helper. Lembrando, né? O helper é esse, o buffer é esse. Então, esse aqui realmente é o helper. Então, a gente já pode fazer isso aqui. E agora, ao invés de fazer um U, né? A gente vai fazer um D para colocar o buffer aqui. Desfaz, desfaz e desfaz o setup. Então, a gente faz um setup de R2 para cair num caso que vai ser exatamente a mesma coisa, só que de cima para baixo e não de baixo para cima, como a gente fez esses daqui de baixo. Outro exemplo, a letra E, como ela é uma da lateral aqui, da camada de cima, a gente faz um setup com R2, lembrando que agora o helper é essa aqui e o buffer é a de trás. A letra E, a gente pode inserir ela com R, U, R'. Só que, se ela é a primeira letra do par, ela precisa ir para o helper. Então, eu vou colocar o helper lá primeiro, insere, volta
e volta o setup. Se vocês estiverem percebendo, na verdade vai acontecer alguns cancelamentos aqui, né? Então eu vou mostrar para vocês. Aqui, o jeito que vai ficar, na verdade, é assim, ó. Ao invés de fazer R e R2, a gente faz só um R'. Aqui a gente tem I como segundo target, então aqui a gente quer que ele vá para o buffer. O buffer é aqui. O jeito de inserir o I é fazendo R', o 2, R. E ele já está indo direto para o buffer, porque o buffer é a peça aqui de trás. Então, R', o 2, R. Aí eu coloco a outra peça aqui, desfaço e desfaço o setup. Agora, se a gente tiver a peça F como sendo o segundo target, como a gente pode inserir a peça F? A gente pode inserir ela com R, o linha, R'. Ela tem que ir para o buffer, ou seja, eu vou ter que colocar o buffer aqui, insere a peça, volta e desfaz o setup. Conforme vocês forem se acostumando com os comutadores do horóscopo, é importante que vocês passem a usar esses cancelamentos, porque isso faz a solve ficar mais fluida em geral. O próximo caso que a gente vai falar é o caso das peças da camada de baixo. Eu vou mostrar para vocês dois jeitos que a gente pode fazer. O primeiro jeito que eu vou mostrar, dá pra gente fazer todas elas da mesma forma, só vai depender de um setup. E o segundo jeito vai depender, essas duas aqui e essas duas aqui vão ser diferentes. O primeiro jeito é o seguinte, V como sendo a primeira letra do par. Então, a gente vai fazer um jeito de setar a letra V para essa posição aqui, fazendo assim, R2, D', R2, D, R. Então, nesse caso aqui, como V é a primeira letra do par, ele quer ir para o helper. Então, eu preciso colocar o helper lá primeiro, R2, D', R2, D, R. Aí eu volto e volto. Que voltar esse setup é igual, R2, D', R2, D, R. Qual que vai ser a diferença do V para o W, o X ou o U? Vai ser um setup. Então, a peça, para ela ir para cima, usando esse setup, a gente precisa colocar ela nessa posição aqui, na posição da letra V. Então, por exemplo, se a gente tiver W como sendo a primeira letra do par, a gente precisa colocar o W aqui. E, como ele é a primeira letra do par, eu vou colocar o helper aqui. Vou fazer, volta. E volto o setup. Para U e X é exatamente a mesma coisa. Só que para U eu vou fazer um D como setup. Para X eu vou fazer um D2. Então, agora eu vou mostrar outro jeito de fazer para essas duas peças daqui. Então, aqui a gente tem o V como sendo a primeira letra. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento de U, de modo que nem o buffer nem o helper em cima do V. Então, nesse caso, eu posso fazer um U, e aí nem o buffer nem o helper vão estar em cima do V. Eu vou dar um jeito de fazer o V ficar nas laterais. Então, o jeito de fazer isso é fazer R', D, R. E aí a peça V, lembra que a peça V era essa aqui, né? O branco do azul, branco e vermelho. Então, R', D, R, vai fazer ele vir pra cá. Vou desfazer o meu setup. E agora eu tenho esse comutador aqui, como se fosse agora a letra H. E aí eu vou fazer como se fosse a letra H, a primeira letra do par, que é assim. E agora eu vou desfazer o setup. Então, eu tinha feito um U, vou voltar. R', D', R. E aí eu volto o meu setup. Vamos fazer mais um exemplo desse caso. Agora a gente tem o W, só que ele é a segunda letra no par. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um movimento de U, de modo que nem o buffer nem o helper estejam em cima do W. Um movimento que a gente pode fazer é um U aqui. No caso do V era um U', agora a gente vai fazer um U. E aí, um jeito da gente fazer o W ficar nas laterais é fazer R, D', R'. Aí ele vem parar aqui. Agora, a gente vai ter esse comutador aqui, como se fosse a letra G na segunda posição, né? Segunda letra no par. Então, a gente vai fazer... Aí, a gente vai desfazer o primeiro setup, desfazer o segundo setup, né? E desfazer o primeiro setup. E aí, a gente resolve ela também. Então, esse aqui é um jeito um pouquinho mais difícil de fazer, mas é um jeito um pouco melhor porque ele não tem um regrip.
Agora eu vou mostrar o jeito que a gente pode fazer essas duas. Vou começar com o U. Então, aqui eu tenho U como sendo a segunda letra do par. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um R, F', dessa forma. R, F'. E aí, o que eu tenho aqui, né? O U era essa peça aqui branca, do branco, verde e vermelho. Então, ele vem parar aqui. O buffer vem parar aqui e o helper vem parar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente tem um interchange dessa forma. O U pode vir para o helper dessa forma. Se ele é a segunda letra do par, ele quer ir para o buffer. Como é que a gente pode inserir o buffer aqui? Fazendo assim, R', U', R. Aí, eu vou colocar o U lá, volto e volto setup. Vou mostrar também para vocês a letra X aqui como sendo a segunda letra do par. Vou fazer um R', B. E aí, eu tenho aqui a peça X tá aqui, o buffer tá aqui e o helper tá aqui. Se ele é a primeira letra do par, ele quer ir pro buffer. Então, ele já pode ir pro buffer fazendo um D'. Aí, eu coloco o helper lá, desfaz e desfaz o setup. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai resolver as peças daqui de cima, a peça A e a peça D. Então, nesse caso, o A é a segunda letra do par. Então, eu vou fazer um LW e aí quero fazer ela ir pro buffer. Então, ela já consegue ir pro buffer. Põe o helper lá, desfaz e desfaz o setup. Vou fazer um pouquinho mais rápido para você perceber o que está acontecendo. É uma PLLA, então se você quiser lembrar dessa forma, se o A for o primeiro target, a gente vai fazer essa PLLA. E se o A for a segunda peça, a gente vai fazer a outra PLLA, essa aqui. A ideia da peça D, na verdade, é essencialmente a mesma, vai ser uma PLLA. Aqui a gente vai setar com o LW. E a gente vai resolver como se fosse a peça L, né? Nesse caso, D é a primeira peça, ele quer ir pro helper e a peça L já vai pro helper. Então, põe no helper, põe o buffer lá, desfaz e desfaz o setup. Então, no final das contas, vai ser uma PLLA feita dessa forma. E se o D fosse a segunda peça a segunda letra do par, seria essa PLLA aqui. Se vocês quiserem lembrar dessa forma, tudo bem, mas saibam, né, que a ideia é justamente porque a gente faz um setup com LW para esse caso aqui, que é LW' no caso do A vai virar como se fosse a peça S, e LW no caso do D para virar a peça L. Por fim, a última coisa que a gente vai ver é como é que a gente resolve a peça N e a peça Q. Então, a ideia é a seguinte, a peça N e a peça Q, elas vão ser resolvidas na ideia de 2 flip, com o buffer. Então, se eu tiver a peça N como primeira peça do target, ou a peça Q como segunda peça do target, a gente vai fazer esse comutador aqui. R', D', R, D, R', D', R, U, e aí desfaz. O linha. Agora, se a gente pegar o N como segundo target ou o Q como primeiro target, então observa, se a gente pegar o N como primeiro target, a gente faz o N, se a gente pegar o Q como primeiro target, a gente faz o Q, se a gente pegar como segundo target, a gente faz o contrário. Então, esse aqui seria o Q como primeiro target, a gente vai fazer o U primeiro. É a mesma coisa, só que ao invés de começar e depois fazer um U, a gente vai fazer o U primeiro. R', D', R, D, R', D', R. E aí a gente vai fazer o U', desfaz. Então a gente só troca a ordem. Assim como eu fiz no meu vídeo para ECA, agora que a gente já sabe como resolve com o método, a gente precisa saber como lidar com paridade e como lidar com flips. Então, eu já tratei da paridade ECA-Orosco no vídeo anterior, mas eu vou falar dela de novo para quem queira aprender só Orosco, né? Para quem já sabe ECA. Se você usa ECA, você precisa trocar 2 peças, porque o ECA resolve 2 peças de cada vez, então a gente precisa forçar uma quantidade par de targets de meios. Então,
eu vou tratar essa peça aqui como sendo meu buffer e essa peça aqui como sendo essa peça que tem que vir pra cá, né? Então, eu vou trocar essas duas. Como meu buffer tá resolvido, eu vou começar por aqui. BV, XT, SJ, EH, M, L, K, F. E aí, eu tenho uma quantidade par de meios e aí eu posso resolver usando ECA. Agora, eu vou resolver usando o horóscopo. Lembra que para horóscopo eu consigo resolver uma peça de cada vez. Então, eu vou ter uma única peça que vai ser a primeira no par, porque ela vai ser única. Essa peça daqui e essa daqui vão acabar trocadas. E essas duas vão ter trocadas, eu vou ter uma PLLJ. Então, eu vou mostrar isso para vocês. E aí, eu tenho uma PLLJ. E aí eu posso resolver a PLLJ. Ou ainda, o que a gente pode fazer? Não resolver o último target do horóscopo e fazer a paridade do Treestyle, né? Existem 21 algoritmos de paridade. Esse caso aqui, por exemplo, a paridade que a última letra, né, que fica sozinha é a letra A, é só um U2, PLLY, U2. Mas aí depende de vocês, né? Se vocês quiserem aprender os algoritmos de paridade, se não, a gente resolve aquela peça e faz uma PLLJ, também dá pra fazer assim. Se você usa M2, não precisa memorizar duas peças trocadas. Você vai ter, na verdade, um estado de paridade aqui que você vai ter que resolver. Então, eu vou resolver aqui os meios com M2 pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer no final. Resolvi aqui todos os meios, só que o M2, ele deixa meio que o seu cubo a meio que um M2 de distância quando você faz uma quantidade ímpar de targets, né? O que a gente vai fazer aqui? Logo depois de resolver os meios, a gente vai fazer D' L2, D, M2, D' L2, D. Esse algoritmo, ele vai resolver o slice e vai deixar essas duas peças trocadas. Quando a gente resolver horóscopo, a gente vai ter essas duas peças trocadas. Essas duas e essas duas trocadas vai ser uma PLLR. Aqui vai ser uma PLLR. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai lidar com quando a gente tem um canto que tá flipado, né? Um twist, um corner twist. Se só tiver um canto que tá virado no lugar, vai ter outro canto, que esse canto, no caso, vai ser o buffer. A forma que é mais recomendada é, na verdade, a gente fazer que nem a gente faz com M2 ou OP, que é, a gente vai resolver um lado da peça e depois o outro lado da peça. Só que, principalmente nos casos aqui de baixo, como as peças da camada de baixo, essas 4 peças daqui, são mais chatas de resolver, a gente vai, na verdade, dar um jeito de fazer 2 comutadores das laterais. Então, por exemplo, aqui eu tenho um flip, a peça amarela tá no H. Na verdade, eu vou fazer do S pro H. Eu vou fazer o S como o primeiro target. E depois eu vou fazer o H como segundo target. Ao invés da gente fazer da peça onde tem o amarelo pro amarelo, a gente vai fazer da peça onde não tem o amarelo para a peça onde tem o amarelo. Essa regra aqui, ela não necessariamente vai se aplicar para quando você tiver flipado na camada de cima. Na camada de cima, você pode simplesmente usar um algoritmo de 2 flip, que é exatamente o mesmo algoritmo que a gente usa para resolver o N e o Q. Então, nesse caso, por exemplo, aqui vocês veem que a gente está na mesma configuração do Q, que seria U. E aí a gente desfaz o setup. Se a gente tiver mais de uma peça flipada no cubo, é legal a gente tentar aproveitar isso para não ter que fazer aquilo que eu mostrei no começo, e sim fazer a segunda coisa que eu mostrei, que é fazer aquele algo de 2 flip. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que a gente tem uma configuração que é igual àquela configuração, só que tá aqui embaixo, né? Então, o que eu faria é lembrar que tem uma coisa dessa forma, e aí a última coisa que eu faria seria isso aqui. E aí resolver esse 2 flip. Bom, para finalizar, eu vou fazer aqui uma example solve usando as nossas ideias do que a gente aprendeu de horóscopo. Então, aqui a gente observa que a gente tem uma peça resolvida e uma peça flipada, então vai ser bem curtinho aqui. A gente vai ter, então, W, A, e aí eu posso vir para B, U, P, N. W, o jeito que eu vou fazer é o primeiro jeito que eu mostrei para vocês, que é o que eu faço. Então, o W, o que a gente vai fazer? A gente precisa setar ele para cá.
Como ele é a primeira letra, então ele tem que vir pro helper, então eu vou colocar o helper lá, faço o setup, volto, e aí eu volto o setup inicial. A próxima é o A. O A, como a segunda, eu falei pra vocês que vai ser aquele seta com LW, agora é como se fosse o S. O S, como segunda peça, ele quer ir pro buffer e ele já pode ir pro buffer com R', D2, R. Coloca o helper lá, desfaz e desfaz o setup. A próxima letra é BU. Se a gente tem B, a gente não precisa fazer nada, então vamos fazer U como sendo a segunda letra do par. Então lembra que pro U a gente vai fazer R, F' como setup, e se ele é a segunda letra do par, quer dizer que ele quer ir pro buffer. O buffer tá aqui, então eu vou colocar o buffer, colocar o U, volta o setup. Agora o próximo par era PN. Então o P é um dos casos mais simples. O P pode vir para cima com R', D', R. Só que o P ele quer ir pro helper, porque ele é a primeira letra do par. Então eu vou fazer um U primeiro, volta. E aí por fim a gente tem a letra N como a segunda letra do par, a gente vai fazer um U. E aí a gente tem essa peça aqui flipada e, por consequência, o buffer também tá flipado. Então, se ela tá flipada dessa forma, a gente pode fazer um U' e aí fazer o 2 flip, que é o N. E aí a gente faria um U' e o U, só que aí ele já cancela tudo, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, espero que ele seja útil para vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Pessoal, meu celular acabou descarregando logo no final da gravação, então, novamente, para reiterar, qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem deixar nos comentários. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!